Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje para um tema que é a primeira vez, seguramente a primeira vez que falo aqui no podcast e mesmo na página. É um tema que não costumo abordar. Já vamos perceber porquê. Estava eu aqui há uns dias atrás na Ilha da Madeira, em provas para preparar o novo guia e visitar alguns restaurantes, quando tropecei, num bom sentido, num projeto muito interessante e que temos aqui o responsável para nos poder falar dele. O convidado de hoje é o Márcio Nóbrega, Boa tarde. responsável pela Quinta da Moscadinha, que já vamos perceber melhor o que é que isto é. Márcio, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o Boa convite. tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. E de facto, para mim, cidras não é algo que esteja no meu dia a dia. Naturalmente gosto de provar, do ponto de vista olfativo e gustativo, é sempre interessante provar outros produtos. Tenho algum contacto com cidras, algum contacto com pérrigos. Já sabia, ou já tinha noção, que havia e que há alguns produtores de cidra na Madeira, mas fiquei completamente rendido com este projeto e com a história que me partilhaste na visita que tive o privilégio de fazer aqui há uns dias. E gostava de, se calhar, começar por aí. Márcio, eu sei que são muitos séculos já, mas São cinco. como é que podemos aqui tentar resumir a história da tradição da produção de cidra na Ilha da Madeira? A história dessa, para já, fico muito grato que tenhas abraçado este projeto e sei que quando cá estiveste, ficaste feliz e fiquei orgulhoso de teres ficado feliz porque é um projeto que me está a dar imenso gozo e que é muito desconhecido ainda, está numa fase muito embrionária, tem só 2 anos. Mas eu trago atrás de mim uma tradição de 5 séculos. Há 5 séculos que se faz cidra aqui nesta ilha, é verdade. Quando vieram para cá os ingleses tomar, não digo tomar de assalto, mas tomar conta da nossa ilha, vieram para cá para a cultura da cana-de-açúcar, eles foram os grandes senhores da nossa ilha no início da colonização. A cultura do açúcar e do vinho Madeira, o nosso grande tesouro, e dos bordados e por aí fora, era tudo, foram famílias britânicas que desenvolveram essa economia na altura e trouxeram com eles também as maçãs para ornamentar os jardins e também para servir de alguma forma de suplemento das vitaminas que na altura não eram poucas, porque a alimentação não fornecia, porque sofria-se doença, vitamina C principalmente. E foi aí que foram introduzidas maçãs na ilha. Elas têm origem nas variedades britânicas, mas também com eles trouxeram os monges, trouxeram os padres, e foi aí que foram eles que iniciaram a produção de cidra na ilha. O primeiro registro que eu tenho de produção de cidra na ilha é de 1515, na freguesia do Corral das Freiras. 1515. 1515, é por aí. Incrível, incrível. A questão aqui é que, deixa-me só entreter um bocadinho mais isto, para estar inteiro. A questão aqui é que a cidra nunca foi valorizada, porque o nosso grande tesouro era o vinho Madeira. E era isso que se cultivava, porque nós, como ilha pobre, produzíamos, os agricultores produziam a uva para vender para as casas de produção de vinho Madeira. Portanto, isso era, ou produzia-se uvas para vender para o vinho Madeira, e não se podia fazer o vinho para beber em casa, ou produzia-se as uvas para ficar, que não era negócio. O que se queria mesmo era vender uvas, vender as uvas para ter algum rendimento. E então, como é que foi encarada a cidra? Foi sempre encarada como o vinho dos pobres, porque o vinho dos nobres era o vinho Madeira, é verdade. Então as cidras faziam-se em casa, nas adegas caseiras, espremiam-se os peros. Os peros para nós madeirenses são as maçãs, ou As seja, maçãs pequenas, não é? maçãs pequenas, para nós é os peros. Então espremia-se os peros, chamávamos a família ao sábado para apanhar os peros, ao domingo escolhíamos a maçã boa, era para vender para o mercado, para dar mais algum rendimento extra,
E a maçã menos boa era para fazer cidra ou para deitar aos porcos. Essa é que é a realidade. E então, durante Portanto, isso, está aqui várias valências, não é? sim, a maçã, Além de ser um alimento, era um alimento para nós, não é? Humanos, para para os nós, próprios. era uma fonte de vitaminas e minerais. Hum, também era uma fonte de rendimento porque a maçã boa era vendida e só se fazia a cidra com a maçã, com a maçã menos boa, maçã que não prestava. E essa maçã, e essa foi a razão de, durante todos estes 5 séculos, nunca se ouvi falar de forma tão ampla como se está agora a falar da cidra da Madeira, porque sempre se fez de forma empírica, descuidada, era apanhávamos a maçã ao sábado, espremíamos no domingo, ia para dentro de uma pipa de vinho seco, uma pipa velha na segunda, quinta-feira estávamos a provar, no domingo já estava em vinagre. Que não durava muito, era Ok, uma semana. Pronto, ok, era ok. Mas isso se calhar porque também não haveria, conhecimento técnico para claro que sim, poder mas fazer melhor, não é? não havia conhecimento técnico e foi se tornando cultural, era assim a nossa cidra, nunca apareceu. Quer dizer, nós vivemos numa ilha, estamos isolados, não haviam cidras de fora que se pudesse comparar, Uhum. portanto sempre foi assim. E nunca se quis valorizar porque o verdadeiro tesouro era o vinho Madeira. E era esse que nos devíamos dedicar, era esse que os agricultores deviam dedicar, era esse que o governo protegia e promovia, porque a cidra sempre foi vista desta forma, sem qualquer valor. A verdade é que agora se está verificando o contrário. A verdade é que, tendo conhecimento técnico e apostando em matéria-prima de qualidade, também se consegue obter um produto de Essa é a excelência. principal razão das cidras da Madeira agora começarem a ser reconhecidas como grandes cidras a competir com as outras todas que se fazem pelo resto da Europa. Só para terem em conta uma nota breve, a Madeira tem 113 variedades de maçã. Não são 13, são 113. Vivemos numa ilha pequena, mas temos todas estas variedades. E o que é que eu digo? Nós temos a vantagem de, por sermos uma ilha, temos um clima tropical que nos dá diferentes características a estas variedades todas. Claro que essas 103 variedades não são todas distintas morfologicamente, não é fácil de identificar. Muitas delas são só diferentes quimicamente. Ou seja, a mesma maçã que dá nesta zona da Camacha, onde estamos, plantada no outro lado da ilha, dadas as características dos solos e climáticos e tudo mais, ela sofre alterações químicas, ou mais ácidas, ou mais doces, ou que. Uhum. Pronto. Dentro dessas 113, há 33 que estão catalogadas, que são diferentes morfologicamente, e são essas que eu uso para fazer a nossa cidra. 33 das 113. As 103 já estão catalogadas, identificadas e mais que registadas. Hum, Pronto. E o que é que eu fiz? Porque nem eu consegui fazer cidra com 113 variedades diferentes. Então escolhi 5 daquelas que eu achava que eram as mais vantajosas para poder fazer as cidras. E então escolhi a mais doce, que é a maçã de Ponta do Pargo, é uma maçã amarela, a mais ácida, que é a maçã, que é o Pervino, que é desta zona do Santa Serra, que é uma zona de altitude. Pero Vino. Vime, mas, Ah, Vime. Pero Vime. mas curiosamente na origem do nome era o pero de vinho. De Ok. vinho, pronto. Porquê? Porque é um pero muito sumarento e muito ácido, não tem muito mais do que isso, só tem acidez e sumo, não tem aroma, muito pouco aromático. Então era o pero do vinho, era esse pero, era o pero que se fazia a cidra. Pronto, era o vinho de maçã. Isto tem uma história muito peculiar, que eu já conto mais à frente, a questão de chamar cidra e não se chamar vinho de maçã, mas isso já conto mais à frente. Hum, Uso o pero de calhau, que é um pero que rige como uma rocha mesmo, é por isso que se chama pero calhau, que é um pero de uma zona de mais a oeste da ilha, que é da zona que é da Ribeira do Faial e Machico, que é um pero muito pequeno e muito adstringente, com muita Uhum. com muita semente. Eu uso o pero Domingos, que é um pero que é do centro da ilha. Também tem uma curiosidade no nome, que era o pero do Senhor Domingos, que é um senhor que tinha uma árvore muito frondosa e que não e que estava cheio, e então sempre que as pessoas ficavam à beira de uma vereda, de um caminho, e sempre passavam por lá com uma árvore bonita e cheia de maçãs, tiravam um galho para enxertar. E o tempo fui passando e sempre perguntavam, quando se dava a origem às novas árvores, então, de onde é que foste para? Fui do Domingos. Fui do Domingos e fui até o poeiro ser chamado poeiro Pero é de este, é o do Domingos. Domingos. E fui do Domingos, pronto. Tá. O poeiro de vinho é que, como é cultivado nesta zona aqui da Camacha, Santa Serra, e aqui se produz o vime,
que é a obra do vinho para fazer os cestos e os carros Uhum. cestos, não sei se tens conhecimento disso, e foi-se comendo a palavra vinho e foi-se deixando a palavra vima, porque os pareiros nasciam junto aos vimeiros, aos Ok. vimieiros. Pronto, e então ficou Perdo de Vima. Agora é Perdo de Vima, antigamente era conhecido como Perdo do Vinho. E a razão porque houve essa mudança, presumo eu também, é que, e esta é uma curiosidade histórica, o Salazar proibiu a produção de cidra em Portugal. Proibia? Fui proibido de produzir cidra em Portugal entre Oh, 1950 e 1960, mas já conto a história um bocadinho mais à frente. Isto para dizer o quê? Que é com estas 5 variedades que eu faço, que nós fazemos, que eu faço as nossas cidras. Qual a diferença das outras cidras, as que eram feitas até então, é aquilo que tu dizias no início, é a aplicação das técnicas e tecnologias enológicas que faz com que haja uma diferenciação muito grande entre as cidras tradicionais que eram feitas até então. E eu nunca ser presunçoso até esse ponto em dizer que eu vim mudar, que eu agora sou o melhor e que faço as melhores cidras, não é isso. O que havia era um como é que eu digo, havia uma falta de valorização da maçã que eu entrar com este projeto só tem 2 anos, mas que está a ter um crescimento exponencial, como tu próprio pudeste ver. Comecei a aplicar técnicas de enologia que veio fazer sobressair todo o potencial das nossas maçãs. Porque uhum. a verdade verdadeira é que nós temos as melhores maçãs do mundo para a produção de cidra, porque são muito doces. Nós, ilha. Nós, ilha, temos estas 113 variedades elas são muito doces e muito ácidas. Mas são ácidas, não é acidez volátil, não, é uma acidez málica. Chegamos, como eu dizia há pouco, chegamos a ter nas nossas maçãs 7 a 8 gramas de ácido málico, que é muito. E aquilo que eu fiz, que era diferente das outras, fui controlar essa acidez málica e que depois vem dar vem-se ver que afinal até é bom, era uma coisa que não se controlava e que se achava que era um defeito, afinal é uma vantagem para as nossas cidras. Que as torna equilibradas, não é? Faz um balanceamento com a doçura, dá-lhes porventura também mais longevidade. E, e Lijados, pronto. estrutura, corpo. As maçãs não têm mais nada do que málico, só têm málico, não têm taninos, não têm ácido tartárico, não têm nada. E então aquilo que eu fiz foi aproveitar o potencial da maçã, o potencial aromático, o potencial dos açúcares naturais e também do ácido málico. O que é que eu fiz? Uma coisa que não se fazia até então, que foi controlar a transformação malolática. Portanto, ácido málico, malus doméstico é o nome científico para a maçã. Para a maçã. Para a maçã. Portanto, o ácido málico vem da maçã, é um ácido natural da maçã. E aquilo que eu fiz foi controlar esse potencial e as fermentações, que não são fermentações, são transformações maloláticas, e que que me veio dar o perfil das cidras que tu próprio provaste quando cá tiveste. Muito bem. Antes de entrarmos no projeto da Moscadinha, que temos que lá passar, Muito bem. ficaram aqui duas notas que eu não queria deixar para trás. Primeiro, porque é que é vinho de maçã, porque é que é cidra e não vinho de maçã, e a história da proibição do Salazar. E uma está ligada à outra, é essa mesmo. Quando se dá a filoxera na Europa, nós portugueses, como sempre fomos uns desenrascados, começamos a pegar na maçã. Eu não consigo provar o que sei, isto estou a dizer, portanto é uma verdade infundada, mas foi as histórias que me foram contando e tem algum fundamento. Começou-se a juntar no lado norte do país, com a falta de uvas, começou-se a usar a maçã para fazer vinho, ou para juntar o vinho, para dar mais volume, é uma razão. A filoxera também destrói os vinhedos, e começa-se então a plantar macieiras no lugar das maçãs. E então o Salazar, o governo da altura, que percebeu, e para proteger o vinho e os grandes senhores produtores de vinho, para proteger o vinho também, o que é que faz? O Salazar, o que é que faz? Começa-se a pagar os agricultores para abater as macieiras, e é aí que se dá a grande expansão do vinhedo português em 1957, quando se começa a pagar o agricultor para destruir os pomares, a plantar vinhas, e também para reforçar essa proteção, proíbe-se na década de entre 50 e 60, é proibido a produção de cidra em Portugal. Isto é um facto. Foi proibido produzir cidra em Portugal entre 1950 e 1960, por forma a proteger o vinho e também a incentivar a plantação de novos vinhedos. E é nessa década que se dá a grande expansão pós-filoxera dos vinhedos de Portugal. E proíbe-se também
a produção de vinho de maçã, vinho de pera. Porque até então chamava-se vinho de pera. E a partir daí começou-se a chamar cidra. Porque a lei que diz, há uma lei que diz que em Portugal só se pode fazer vinho de uvas viniviníferas. Portanto, não se pode chamar vinho de vinífera. pronto, não se pode chamar vinho de poeiro, porque vinho só pode ser chamado de uva. Pronto, é a razão de desaparecer, de deixar de chamar vinho de poeiro e começar a chamar cidra. Mas erradamente, e tu próprio cometeste esse erro no início, as pessoas escrevem cidra com C, mas não é. Cidra com S. Porque C, a cidra escrita com C é uma fruta que se usa muito para fazer fruta cristalizada para os bolos, que é uma fruta da família dos citrinos, parece um limão muito grande, e que se usa para fazer fruta cristalizada. Portanto, a cidra é sempre com S. Muito bem. E não se faz a distinção, como fazem os americanos, entre a cider e a hard cider, isto é, com e sem álcool. Não, já se começa a fazer. Repara uma coisa, o consumo de cidra na Europa está muito, pós-Covid, está a ter um aumento de 20% ao ano. Porque esta nova geração começa a querer mudar, e isso está mais, de certeza que já falaste muitas vezes nos teus podcasts, o consumo de vinho está a baixar. Em consequência, o consumo de cidra está a aumentar. Eu, na minha ideia, aquilo que eu acho que está a acontecer é as cidras são baixo teor alcoólico, no máximo as cidras são 8,5, 9 graus de teor alcoólico, são baixo teor calórico. Um copo de cidra natural anda à volta das 30, 40 calorias, depende das cidras, e muitas delas são probióticas. E o que está a acontecer é que em Portugal, até agora, não se valorizava também a cidra, enquanto que aqui na Madeira, durante muito tempo, não se valorizou e começou-se a valorizar há pouco tempo. Em Portugal também já está a acontecer o mesmo. Existem produtores de vinho que já se estão a virar para as cidras por perceberem que o consumo de cidra está a aumentar e de alguma forma querem colmatar esta baixa de consumo dos vinhos portugueses. Porquê? Porque a cidra entra Portugueses não, infelizmente é um panorama internacional, é um desafio que todos os produtores estão a enfrentar, é de facto esta alguma quebra de procura que se está a sentir a nível mundial. Porque há uma nova geração que está-se a direcionar para outras coisas, nomeadamente para os vinhos naturais, para por muitos motivos. outros motivos. Inclusive, incluindo as cidras também. O que é que difere a minha cidra do resto das cidras, como tu estavas a referir, aos americanos? Só uma nota, os terceiros maiores consumidores de cidra no mundo são americanos. Ainda há pouco tempo tive uma visita de alguns cá, e aquilo que eu noto, eles fazem cidras industriais, estão a começar a entrar nas cidras, quando eu falo de cidras industriais, as cidras pelo método cervejeiro, que é uma fermentação, se for natural, ou por xarope, não sei muito bem, pasteurização, indução de gás e depois açúcar. E depois dá aquelas cidras... Como se fazem as cidras comerciais que temos nos supermercados, digamos assim. As nossas cidras, as cidras portuguesas, e as minhas particularmente, são pela via enológica. Porque eu encarei a cidra como um vinho. A cidra é um vinho, em boa verdade. Embora a lei diga que vinho só pode ser feito de uvas, eu continuo a dizer, continuo a defender que a cidra é um vinho, porque é uma bebida fermentada. E ela é fermentada de tal forma. Nós agora estamos nas vindimas, pronto, lá estou eu a aproximar os vinhos, mas estamos no processo de vindimar, entre aspas, em que todo o processo de moagem, de prensagem, de fermentação, é tudo feito, tu tiveste cá visto, são feitos em cubas de frio, tal como se fazem os vinhos brancos. E o resultado final é um vinho. Pronto. E as cidras portuguesas estão a entrar, e acho que o grande sucesso das cidras portuguesas, comparativamente às outras, as alemãs, as inglesas, é irem por esta via, pela via enológica, serem feitas como se fazem vinhos, porque o resto da Europa faz muitas delas com pasteurizações, com fermentações muito espontâneas, com gás também, injeção de gases. As cidras austríacas, que são cidras que estão muito em voga agora, são cidras feitas, os espumantes são todas com gás injetado, nem é charmado, nem sequer são charmados, são por gás injetado. As cidras alemãs são todas pasteurizadas, porque têm algum grau de doçura e para não haver refermentação em garrafa, pasteurizam as cidras. Portanto, as nossas cidras, as portuguesas, e as minhas particularmente, são pela via enológica. Muito bem.
Muito bem. Então, entrando na moscadinha, o que é que te levou a criar este projeto? Foi, negócio porque viste que havia aqui potencial? Foi uma paixão pelas maçãs, por um Não, gosto foi negócio, pessoal, foi ou negócio. foi um mero acaso? A Sidra foi um marcaso, não foi outro, como tudo na minha vida tem sido assim. Eu tenho uma perspicácia quando a oportunidade surge, eu apanho sempre. Pronto. Eu sou licenciado em Biologia, a Uhum. minha formação de base em Biologia, mas nunca, e trabalhei no final do meu curso, trabalhei nos vinhos, na área dos vinhos, mas já tenho 25 anos. Eu nunca exerci Biologia na minha vida, sempre tive por outras áreas, sempre fui por outras áreas, na área da gestão, e nunca consegui exercer Biologia. Mas sempre tive uma paixão por vinhos. Tenho uma paixão enorme por vinhos. E há 6 anos para cá que faço um vinho com o Pedro Coelho, do Pormenor. Fazemos um vinho, que é o nosso vinho, um vinho branco e um tinto. E quando comprei esta quinta, por uma oportunidade de negócio, porque isto é um hotel rural, tem também um restaurante que foi novo, e tinha nesta quinta um pomar, porque nesta zona da Camacha, esta Camacha era o pomar da ilha, era aqui que tinha os grandes pomares da nossa ilha para a produção de cidra, para a produção de peros, para o resto da ilha, para fornecer o resto da ilha. E aqui tinha o pomar centenário. Acontece que quando começamos a construir o restaurante dentro da quinta, as maçãs tinham o pomar que tiveram que ser deitadas abaixo e estavam cheias de maçã, porque estava na altura da maçã, e eu olhei para aqui e disse: caramba, deixa-me experimentar fazer uma cidra como se faz um vinho. Isso, não foi mais do que isso. E funcionou. O projeto que funciona com 2.000 garrafas, começou com 2.000 garrafas, foi o que dei na altura, que eu até queria fazer para serviço, porque à medida que eu fui me integrando nesta comunidade aqui da Camacha, percebi que esta tradição era uma tradição que fazia parte e que, entretanto, quando se dá a vaga migratória nos anos 50, 60 para o Brasil e para a Venezuela, foram sendo abandonados os pomares e foi-se perdendo essa cultura. E eu percebi que havia uma certa saudade aqui nesta zona das pessoas mais velhas, e é aqui que se fazia a cidra, a melhor cidradeira, era aqui, falava-se, mas não se produzia. Então eu decidi experimentar e me integrar um bocadinho mais na história da cidra, e decidi experimentar e funcionou. Começou com 2.000 garrafas, Em há 2021 ou já 22? 2022. 22. Fizemos em Primeira 2000. colheita. A primeira colheita foi de 21, mas que só saiu em 22, porque a cidra Ok. leva o tempo de um vinho também. Eu, pelo menos, faço as minhas cidras assim. Depois, ela faz 2.000 garrafas em 22. Em 23, fiz 9.000 garrafas. 24, que saí agora em 24, 35.000 garrafas. São Este saltos ano grandes. é um salto grande, mas o mercado também está a aceitar muito bem este produto. E este ano mantivemos o nível de produção, porque houve uma escassez na produção de maçã, ela baixou Uhum. 50%, e sentimos que a nossa capacidade nesta adega, que começou com uma brincadeira para fazer meio de reparaste, ela é pequena, para mexer numa máquina tem que tirar outra, portanto é muito. Então mantivemos a produção das 35.000 garrafas, sensivelmente, e já estamos a projetar uma nova adega para as 150.000 garrafas um dia, se conseguirmos que isso aconteça. Muito bem. Isso é extraordinário. Porquê a Camacha? O que é que a Camacha tem de especial? A Camacha, como eu te digo, foi um momento de. Eu tive 3 meses para comprar esta quinta, para visitá-la até para comprar. Repare, eu sempre trabalhei noutra área, na área de gestão, e neste momento foi quando eu escolhi criar um projeto de vida, criar um projeto em que este fosse aquele. E quando cheguei cá à quinta e comecei-me a integrar à volta com a comunidade, o que era verdadeiramente a Camacha, apaixonei-me por isto. E percebi que aqui a Camacha é o berço da cultura, é o berço da cultura da região. Era daqui que saíam as grandes figuras culturais, eram aqui que se cultivavam os grandes costumes, o bailinho surge aqui na Camacha, a arte do vinho surge aqui na Camacha, portanto a Camacha, e esta zona aqui era a Sintra da Ilha da Madeira, era para aqui que as famílias vinham, as famílias britânicas, tinham as casas de verão. Esta quinta era uma casa de verão de uma família inglesa. Isto foi uma zona muito rica da nossa ilha, que entretanto foi-se perdendo, foram-se perdendo gerações, foram imigrando. E quando eu comprei isto, olhei, a vida permitiu-me, deu-me um bocadinho de liberdade para fazer aquilo que eu gostava, efetivamente. Não tudo o que tenho feito em minha vida, não tenho gostado, mas desta vez permiti-me pôr um pouco da paixão e ver um bocadinho o meu sonho.
E pronto, agarrei este com todas as unhas e dentes. Tu, quando tiveste cá, veste-me que eu andava aqui de botas sujas e no meio da adega, Pôr as portanto, mãos na massa, neste mas caso nas maçãs. as maçãs, é verdade. Mas o que é que torna a Camacha um terroir bom? Desculpa, Porque as o uso maçãs, do termo, mas pronto, aplica-se mas também. em boa verdade é um Porquê é terroir. que a Camacha é um bom terroir para a maçã? Porquê? Porque está em altitude, está na batimétrica dos 800 metros. Tu, na nossa ilha, nós temos vários microclimas. No mesmo dia tu consegues apanhar chuva, vento, sol, não sei, e aqui tu apanhas, é quase entre no limite da cidade e no início das montanhas. Então é uma zona muito fria no inverno, que é o que as maçãs precisam para hibernar e ah, para quando rebentar a floração, Uhum. estarem no período certo, fogem estão protegidas do ciclo da mosca, porque como é uma zona fria, a mosca não se desenvolve tão bem como no resto da ilha, portanto as macieiras quando dão a flor, a mosca já desapareceu, portanto está protegida. As nossas macieiras são todas selvagens, são posso de alguma forma dizer que isto são maçãs biológicas, porque isto não leva nenhum tipo de químico, as macieiras dão espontaneamente, as maçãs dão espontaneamente. Não sei se reparaste, se calhar agora com o olho mais atento, estás a reparar quando a próxima vez que vieres à ilha, em quase todas as casas existe uma macieira, nem que seja por baixo de uma escada. Existem macieiras que as macieiras dão espontaneamente. Não precisamos de grande tratamento. E então, as macieiras, a Camacha está em altitude e e é aquilo que é necessário mesmo, que é necessário para o bom cultivo das maçãs. Mas é uma zona que tipicamente não tinha vinha. Não tinha vinho porque o clima não permitia, é uma zona muito fria, que é aquilo que as macieiras precisam. Então era aqui que se plantavam as maçãs, era aqui que a Camacha era chamado o pomar da ilha, era aqui que se davam que tinham os grandes pomares, porque elas não estavam em mais lado nenhum da ilha. Portanto, a cultura da maçã não é incompatível com a cultura do vinho, porque à partida Não, serão não, zonas diferentes. não, ela não ocupa o espaço das vinhas. O que está a acontecer agora com as vinhas e com o vinho da Madeira é a pressão, é aquilo, é outra coisa que ocupa é isso, que é a pressão imobiliária. Eu penso que essa há de ser a grande ameaça ao vinho da Madeira, porque as uvas precisam de zonas ou de cotas mais baixas. E, Uhum. e do lado da Calheta, ao lado leste, ao oeste da ilha, não, ao leste, ao oeste da ilha, e é lá que agora a grande pressão imobiliária está surgindo. Portanto, essa que é a grande ameaça ao vinho Madeira. Nunca há de ser a maçã. A maçã, eu acredito que vai ser um complemento ou um substituto ao vinho. Foi isso que levou algumas regiões também a quase desaparecerem. Recordo-me do Algarve, porque é a minha região berço, mas a pressão imobiliária causa sempre alguns desafios a alguns Aqui projetos. a maçã nunca há de ser porque nós Estão na serra. estamos na serra e estamos protegidos pelo Parque Ecológico e estamos pelas zonas de reserva, portanto nunca há onde chegar, de ser uma ameaça. Por falar em desafios, é uma pergunta que eu gosto sempre de colocar. É verdade que o projeto é recente, mas com certeza já tiveste muitos desafios pela frente. Quais foram, assim, as maiores barreiras, os maiores entraves que já encontraste ao longo O destes anos? primeiro, a primeira grande desafio que eu tive foi convencer as pessoas que a minha cidra era diferente. O primeiro ano que eu fiz cidra e sabendo do risco que estava a correr, porque eu provei este projeto, eu só percebi o potencial do produto que tinha em mão quando tive cá um espanhol, e os espanhóis são os grandes consumidores de cidra da Europa, as Astúrias e Cantábrias, e Norte, sim. é uma bebida quase nacional, ou daquela região. Provou uma cidra e disse-me assim: isto tem que ir a concurso. Isto tem que ir, ele disse, mas isto tem que ir a concurso. Eu disse, mas qual concurso? Não sei. Eu fiz isto porque calhou, porque eu peguei na cidra e pus numa barrica de vinho Madeira de Verdelho 1940. Chegaste a provar essa cidra. Não, mas tem que ir a concurso. E o homem insistia com uma insistência muito grande. Disse, mas qual concurso? E então o Cider World, que é um concurso em Frankfurt, em que concorrem os produtores, 180 produtores do mundo inteiro. E ele disse, eu tenho que falar com o diretor, porque isto tem que ir a concurso, isto é diferente, é muito diferente. Então ligou lá para o diretor do concurso, as inscrições já tinham fechado, e ele disse, não, mas tu tens que aceitar isto de alguma forma, já tinham passado duas semanas após a data de inscrição, tu tens que aceitar, e lá o homem acreditou tanto na palavra do espanhol, que eu não tinha nenhuma relação, fez-me, pus 2 garrafas numa caixa de expresso e fui de avião diretamente para Frankfurt, e pronto, isto foi em abril.
foi em dezembro. Em abril recebo uma chamada a dizer que tinha sido selecionado e que devia ir lá receber, que era importante estar lá no dia da entrega de prémios. E eu estava lá sentado na assistência, no grande auditório em Frankfurt, e o senhor, o diretor, diz assim: "And now we're gonna give a prize to a place that you need to Google to know what it is." Ou seja, tiveram que buscar a medalha que nem sabia, nunca tinha ouvido falar da nossa terra, e ganhei a medalha de ouro no campeonato do mundo. Fui de 120, porque a classificação é a mesma, pois vimos entre 120, tive 115 e 120, e a partir daí cresceu. Batiste logo com a primeira. Logo a primeira que eu fiz, que foi aquelas 2.000 garrafas que eu fiz. A verdade é que este ano, já no terceiro ano, vamos concorrer. O ano passado, aquilo é um painel de 30 jurados, selecionaram 11 para as nossas cidras. Foi 2 cidras portuguesas, eu ganhei. Tiraram 11 do painel de júri para classificar as nossas cidras, porque as nossas cidras se diferem-se do resto das outras da Europa. Por isso mesmo pela razão que eu já disse, que é pela via enológica. E este ano o diretor de concurso já disse que vai criar uma categoria específica para as cidras portuguesas, porque como existem as açorianas, as francesas, as normandas, as inglesas, há de haver também uma categoria portuguesa. Isso já fará sentido ter uma categoria portuguesa. Isso é muito bom. Muito bom. Então, e principais sucessos? Estavas agora a falar de um sucesso? Eu estava a falar, não, mas eu não tenho um sucesso, é assim o projeto de Massai. E o que é que eu fiz? A grande dificuldade que eu senti foi mudar a opinião das pessoas. A primeira produção de cidra que eu fiz, eu tive que dar. Eu ofereci metade daquilo da minha produção, e sempre que eu falava em cidra, vamos provar cidra, e pá, não gosto, e pá, é muito, e pá, aquilo é bom, mas é com açúcar, sem açúcar, ou seja, não se bebia, era só cultural, porque ficava bem. E então tive que dar, esse foi o grande desafio. E a partir daí o reconhecimento que foi acontecendo, e os sucessos são que em 2 anos já ganhamos 14 medalhas, e que me apraz de muito orgulho, 14 medalhas entre as melhores do mundo. Para quem nunca tinha feito nada, acho que é sinal que vamos no caminho certo e que vai ser o futuro a cidra. Há de ser uma bebida que agora não volta para trás. E sinto-me orgulhoso de saber que estou a mudar esse a contribuir para essa mudança. Sim. E qual foi? Esse foi um dos grandes desafios, que depois acabou por se converter num grande sucesso, não é? No reconhecimento já a nível de concurso, e não só, já lá iremos. Principal sucesso que tens para registar até este momento? O que é que dá mais orgulho, gozo teres conseguido? É pôr a cidra de novo no panorama nacional, e sempre que sinto uma garrafa fazer puff, é sinal que as pessoas estão a gostar, e que o projeto é um legado. O projeto tem legado, vai deixar história. O grande orgulho que eu sinto neste momento é o reconhecimento que é dado às cidras, tanto as nossas cidras já estão em 7 restaurantes Michelin em 2 anos. Quando eu comecei a fazer a cidra há 2 anos, pagava-se €1 por garrafa e era quase obrigado. Neste momento eu tenho cidras a se venderem a 90 € por garrafa. Pagava só o agricultor 15 cêntimos ao quilo por maçã. Eu este ano já paguei 70 cêntimos. Pode não parecer muito, mas em 2 anos houver É uma grande valorização. É uma grande valorização. Mas consegui este ano maçã de topo. O impacto socioeconómico que está a ter nesta pequena comunidade é gigante. Quem não recebia nada o ano passado, este ano já recebeu à volta de 30.000 € em pagamentos a pequenos produtores. Portanto, o impacto está a ser muito grande, e eu próprio já consegui recuperar 3.000 árvores que estavam perdidas e abandonadas no meio das ilhas dos Silvados. Portanto, o maior orgulho que eu sinto neste momento, para além do reconhecimento, é o impacto que está a ter na comunidade envolvente, e o interesse que isto está a despertar, mesmo para as entidades públicas, que estão a apostar imenso agora na recuperação dos pomares. Que revém isto. Isso é muito bom, muito bom. Manter-se esse património e contribuir para manter-se a história e o nome é sempre algo de louvar. É um pouco, sabe sempre a pouco falarmos, não de vinhos, mas de cidras, sem estarmos a prová-las, mas só para que se tenha uma ideia daquilo que se está a produzir. Podes apresentar brevemente as cidras que tens? O que é que estás a produzir? Eu tenho
Este projeto já começa a entrar agora a partir do terceiro ano numa velocidade mais ou menos de cruzeiro, mas ele passou por uma fase experimental. Eu cheguei a ter 11 cidras diferentes, experimentei tudo o que era, fiz uma cidra em ânfora, que funcionou muito bem, só que acho que não é o perfil para as cidras, porque está muito estruturada, está muito com aromas minerais, portanto não é o perfil para a cidra. Fiz cidras naturais, fiz uma perry também, como não sei se chegamos a provar a perry, Vamos. Altamente reduzida, mas que estava bastante boa. Fiz 4 espumantes, fiz um espumante que desafiava a lei do vinho, que é uma tinta, uma cofermentação, e essa eu vou manter cofermentação de maçã com uva também, chegamos a Com a provar. tinta negra, não era? Diga, tinta negra, sim. Com a tinta negra. Fiz uma conformação de tinta negra com maçã, porque a lei não permitia, proibia a produção de cidra para não se juntar ao vinho, como a lei não proibia o vinho à maçã, eu fiz isso, juntei vinho à maçã em vez de juntar maçã ao vinho, e fiz uma cidra cofermentada pelo método clássico, e é aí que eu me quero especializar. Nas nossas cidras são todas pelo método clássico, método champanoise, e fiz o grande projeto, que eu acho que é o grande projeto deste projeto, que são as cidras fortificadas. Tu esqueceste a provar, aos nossos ouvintes ou aos espectadores não se consegue transmitir o que é, mas tu provaste. Não só provei, como fiquei verdadeiramente abismado com aquilo. Primeiro pela completa surpresa, nunca me tinha ocorrido que existissem cidras fortificadas. Ponto 1. Ponto 2, a qualidade, diga-se, era excepcional. Muito obrigado. Excepcional. Pronto, Mas estavas a falar das Royal. Das Royal Madeira Royal Cider, eu consegui com este projeto criar uma coisa ainda maior, que foi uma nova gama, uma categoria de produto na lista das bebidas da União Europeia ou do mundo. Agora esta cidra aparece próxima dos Calvados, dos Tokai, dos Late Harvest e dessas coisas todas, e há uma categoria de produto agora de bebida que é a cidra fortificada, que não era. Esta cidra era proibida de fazer até junho do ano passado, com muita boa vontade minha, porque eu fiz isto, muita boa vontade, mentira, com muito desafio e legalidade da minha parte, porque eu fiz isto de forma ilegal, porque era proibida, e por uma abertura muito grande das entidades do governo regional, que na altura tinha, isto é proibido, que na altura o governo regional da época, em 1964, foi proibida a fortificação de cidra. Aqui também fazia-se a mesma coisa que se fazia. Conflituar com o vinho Madeira, provavelmente. Para proteger o vinho Madeira. Porque o que é que acontecia? Com a falta de uvas também, de alguma forma, pegava-se nas maçãs para fazer vinho. E a célebre expressão que acontece, que até com uvas se faz vinho, presumo que seja daqui, que se usava a maçã para fazer vinho. E aqui na Madeira, eu não consigo provar, não tenho isso. Isto é uma verdade infundada. São mitos urbanos que vão passando, não é? Passando, que se fazia quando se dá a filoxera, e aqui na ilha sofreu-se muito com isso, e ainda para mais que, para além da filoxera, temos o milho e o oídio também, que destruiu as maçãs, as uvas todas da ilha, e ficando só a zona da Fazenda dos Padres mais ou menos protegida, porque ela não sei se tens noção onde é que é a Fazenda dos Padres, junto ao Cabo Geirão, lá embaixo no fundo. Essa zona foi onde protegeu, que ficou protegida tem lá uma vinha também muito interessante. Muito famosa, sim, muito interessante. Fazia Cândida. Sim. E então foi onde que a região ficou protegida. O resto da ilha ficou dizimada, e então havia necessidade de fazer vinho Madeira. Pronto. Ou fazer vinho. E então fez durante muitos anos vinho com maçã. E fortificou-se. Na altura percebeu-se dessa ilegalidade, e foi proibida a fortificação de cidra em 1964. Isso está nos registros, até junho do ano passado. O que é que eu fiz? Fiz de ilegal. Tinha que fazer de alguma forma. Vi em registros históricos, vi em enciclopédias, em todo. Fiz uma pesquisa mais profunda, porque eu acabei por provar à medida que fui inteirando destas. Das cidades, fui visitando adegas antigas, visitando outros produtores de maçã, e que lá tinham as suas mesinhas, mas muito escondidas, porque ninguém podia ver, porque era proibido, porque o senhor governo apanhava, levava uma multa, e então fui provando e fui perguntando, e aquilo parecia-me um verdadeiro vinho Madeira, e fui perguntando o que era aquilo, e foram-me contando um bocadinho da história. E eu então vim para a minha adega e repliquei o processo, e fui junto ao governo das entidades públicas e disse: olha, tenho aqui um novo produto,
que vos quero apresentar. Não pode, vai ser proibido, és proibido, vais perder licença, isso é legal. E disse, olha, mas veja que tem aqui uma nova gama de produto para cobrar impostos. Aí o discurso mudou um bocadinho, já ficaram mais abertos Já passou a ser interessante. Já passou a ser interessante, e o resultado foi que eu agora faço a fortificação de cidra, tal como se faz o vinho do Porto e o vinho Madeira, pelo mesmo processo, e que estagiam em barricas também, e pronto, e são aquilo, mas isso só mesmo provando, por mais palavras que diga, posso estar aqui a descrevê-las e lançar a curiosidade, mas é preciso prová-las mesmo. Sem dúvida, mas é um produto diferenciado, obviamente, não existem outras. Aliás, não sei, Não, tens conhecimento de mais alguma cidra não, fortificada? não, a forma, a lei foi alterada e só se faz aqui na ilha, está protegida por lei e é o único sítio em que se produz a cidra fortificada. A parte bonita deste projeto é que quando tu serves aqui a alguém, estás a servir uma coisa única no mundo. Eu volto a dizer, eu fiquei atónito. Adorei o produto. É de facto muito peculiar. Aliás, eram duas, na realidade estamos a falar de uma cidra fortificada, mas são duas, porque era a seca e a doce. Mas já tem a meia seca e meia doce. Então já são 4. São 4, Boa. sim. São 4. Na altura não provaste porque ainda não estavam. E, portanto, é um produto muito interessante, diferenciado, neste momento sem igual. Outros produtores eventualmente poderão seguir as pisadas, uma vez que está aberto o caminho. É muito importante para mim, Luís, e deixa que te diga que apareçam novos players no mercado, porque eu sozinho é de ser sempre o melhor e não quero isso, não quero isso. E depois vou acabar por relaxar e não tenho. Portanto, é muito importante para mim que apareçam. Eu, neste momento, sou o maior produtor de cidra do país. Vê lá a dimensão que isto já tem. Ok. A cidra é tão desvalorizada no país que aquilo que produzia mais garrafas era do continente, não estou, que é a cidra alfa, que fazia 10 mil garrafas por ano. Eu faço 35, portanto, neste momento sou o maior produtor de cidra do país. Eu não quero ser o maior produtor de cidra do país, eu quero ser um dos maiores. Portanto, é importante que no país surjam mais produtores de cidra e que levem o nome a qualidade da cidra para que exista uma maior notoriedade do produto e que se fale mais da Sim, cidra. cria massa crítica. Será sempre positivo para os produtores que já existem, que venham outros que tragam qualidade. O mesmo se passa no setor do vinho, é um setor com muita competição, mas quem vem para fazer bem acaba sempre por trazer valor acrescentado. Uma coisa que eu posso garantir que nunca hão de conseguir na terra, na ilha desse lado, que é as características dos nossos maçãs. Esta acidez e esta doçura acho que não é possível replicar no resto do país. Também há aí um paralelo com o vinho Madeira. Muitos. É esse paralelo. A cidra fortificada aparece por falta. É isso mesmo. A cidra fortificada aparece por aproximação ao vinho Madeira. A belíssima acidez dos vinhos Madeira que encantam tantos, e eu sou um deles. Só também queria deixar aqui uma nota antes de irmos para a parte final, porque ainda não falámos. Portanto, o projeto Quinta da Moscadinha tem também um restaurante, não é só a produção de cidras, a Adega do Pomar. Que é a Adega do Pomar, da Quinta. É um restaurante que foi a propósito deste projeto da CFIA que aparece a cidra quando nós construímos o restaurante. A nossa ideia o restaurante é um restaurante que passa um pouco pela gastronomia do país de norte a sul. Nós temos o leitão, temos as cabidelas, temos a alcatra dos Açores. Cozinha aberta com forno a lenha, não é para todos. Cozinha aberta com forno a lenha, onde o pão caseiro é cozinhado no nosso forno, onde o nosso leitão é cozido no forno de lenha. Portanto, é um restaurante que faz uma viagem pela gastronomia desde norte a sul do país, passando pelas ilhas, e que pronto, que traz um pouco da cozinha tradicional e da cozinha da nossa avó, com um pouco do sabor a lenha e do toque da mão do nosso cozinheiro. Onde se come muito bem e onde se pode provar, beber as vossas cidras também. É importante também, é importante referir que hoje em dia já existe, as cidras já fazem parte do pairing gastronómico, já se bebe cidra e nós próprios almoçamos com as cidras. Com as cidras e visto bem que acompanhou a refeição que nós comemos,
sem qualquer desprimor. Que belo atum que comemos nesse Qual dia. atum foi um atum rabino, foi verdade. Ele é muito bravo. Ainda me está aqui, não no palato, infelizmente, mas na memória sim, está. Márcio, para podermos terminar, algo, umas palavras finais, algo que te apeteça partilhar aqui com quem nos está a acompanhar. Eu cada vez mais só me apetece partilhar de cidra, partilhar palavras acerca da cidra, porque eu acho que é isso que agora me move. O desejo que eu quero é que nunca nos falte cidra para beber. Que nunca nos falte cidra. Esse é é o meu grande desejo e que para isso apareçam, que as pessoas aceitem, que reconheçam a cidra como um novo produto e que apareçam novos produtores para que a massa crítica seja maior. Portanto, não desistam e ajudem-me a manter esta tradição. Só acrescentaria saúde para as poder beber e amigos para poder partilhar. É isso. Fica o desafio para provarem estas cidras da Moscadinha, da Quinta da Moscadinha, da Ilha da Madeira, em particular da Camacha, produto que também já chega ao continente, a Portugal continental, para quem queira provar. Interessante é a mesma visita que recomendo e deixo aqui esse desafio. Márcio, mais uma vez, muito obrigado por Obrigado. este bocado e espero ver-te em breve Saúde. novamente aí. Saúde. Até já. Obrigado a todos e a Obrigado. quem nos viu ou ouviu. Até ao próximo episódio.